Olá, tudo bem? Meu nome é Alvinho Alves e você está no meu canal. Nesse canal a gente fala sobre a história de Florianópolis, política, curiosidade e um pouco mais sobre essa cidade maravilhosa. Antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário para ajudar o canal. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a origem da história política de Florianópolis. Vamos falar do perfil Câmara de Vereadores de Florianópolis e esse vídeo terá duas partes. Vamos para o vídeo. A Câmara de Vereadores de Florianópolis remete a muito tempo atrás, lá ainda no Brasil Colônia. Durante o Brasil Colônia, Florianópolis, antigamente chamada de Desterro, era um pequeno povoado. Mas por volta de 1726, ela foi elevada à vila, então ela era obrigada a ter um corpo para administrar aquela vila, apesar que as vilas naquela época, na época do Brasil Colônia, tinham mais independência entre si, então cada um tinha uma lei diferente da outra em várias vilas que tinham espalhadas pelo Brasil. E Florianópolis, a antiga Desterro, não era diferente. Então, em 1726, ela foi elevada à vila e tinha que formar um corpo legislativo e executivo. E como é que funcionava isso? Era feita a Câmara da cidade. E ela exercia exatamente isso, fazer leis e executá-las. Então não existia um prefeito. E foi feita uma eleição para escolher os primeiros representantes da cidade de Florianópolis. E foram eles, aí eu tive que pegar uma colinha aqui que não ia decorar o nome de todos, Era o juiz Domingos Lopes, o procurador Antônio de Castilho, o vereador Francisco Martins, o escrivão Sebastião Rodrigues Camacho e o capitão-mor Sebastião Rodrigues de Bragança. Esses foram os 5 primeiros legisladores e executivos, prefeitos hoje, da cidade de Desterro. E como eram feitas as eleições na época do Brasil Colônia nas vilas, Perto do Natal eram convocados todos os cidadãos para ir até a Câmara e votarem. O juiz mais velho era o presidente da mesa e você ia lá, o cidadão ia lá e fazia o voto em voz baixa no ouvido do juiz. Incrível, A pequena vila de Desterro já ia se desenvolvendo, então a população e a Câmara Municipal decidiu que deveriam ter uma sede própria para aquele poder da cidade. Então foram adquiridos 5 pequenas casas do capitão do exército, capitão Bastos, que ficavam localizadas ali onde é hoje a Praça 15, e era chamado de Rua Menino Deus, posteriormente foi chamado de Rua da Cadeia. Essas construções, olha só que engraçado, eram baixas e eram feitas de pau a piques, barreadas, são frágeis, casas frágeis, e era sobre um terreno extremamente alagadiço, tipo um manguezal, um banhado, e essa era a Câmara de Vereadores no início. Com essa sede adquirida, os anos foram se passando e em 1º de novembro de 1770, o ouvidor Sampaio, em carta dirigida à Câmara, decidiu colocar uma licitação para uma nova sede para aquele prédio. Então aquelas casas seriam demolidas e seria feito um prédio. E adivinha o que foi feito? Foi feito um novo imposto para adquirir dinheiro para fazer a nossa sede. Não, mas só para variar, sempre cria um novo imposto, só para variar. E outra curiosidade, que esse imposto era baseado na pipa de cachaça, sabe? Barril de cachaças. Então a cada barril de cachaça vendida em Desterros valia em imposto 20 mil réis, que era a moeda da época, O início da construção foi bem difícil, mas eles começaram a obra. Mas em 1777 os espanhóis invadem a vila de Desterro, lá pelo norte da ilha. Eu vou contar essa história aqui no canal também em breve, que é a invasão dos espanhóis pela Praia de Canuzeiras e pelo Jurerê Internacional, Jurerê e Praia do Forte. Mas, mesmo com a invasão espanhola, não se sabe se a obra foi interrompida, se os espanhóis destruíram ela. Acredita-se, segundo a história que está escrita lá no histórico da Câmara de Vereadores, que a obra não tenha sido interrompida, porque ela foi entregue em 29 de dezembro de 1780
durante o governo do brigadeiro Francisco de Barros Moraes Araújo Teixeira Homem. Então essa obra foi entregue e a nova sede estava prontinha e era uma sede incrível, porque em cima era a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, e embaixo era a cadeia. O tempo foi passando e a cidade de Florianópolis, a vila à época já tinha virado cidade, e a vida foi continuando com a sede nova. E aí tem as curiosidades desse prédio. Ele não era utilizado só pelo poder público municipal, mas também pelo poder da província de Santa Catarina. Foi usado como Tribunal de Justiça de Santa Catarina e era usado como cadeia. Tem algumas curiosidades também. Foram feitas festas ali. Dia 22 de abril de 1851, a Câmara foi usada para um baile de grande gala, trazendo as autoridades da província e da cidade para comemorar o início do segundo reinado, que era o reinado de Dom Pedro II. Ela também foi usada em 1888, dia 25 de março, em uma sessão pública para ser entregue as últimas cartas de alforria para a liberdade dos escravos que ainda existiam em Santa Catarina. É incrível porque a Câmara era usada para tudo, para tudo. E a questão do Dom Pedro II visita Florianópolis e ele visita a Câmara Municipal. E para entrar na Câmara Municipal, você entrava pela porta da frente, você tinha que se agachar, porque ela era mais baixa do que a rua. Você tinha que se agachar para entrar, mas você não entrava direto na Câmara de Vereadores, uma recepção com a secretária. Não, pelo contrário, você passava pela cadeia. Então, o que foi decidido, né? Que teria que se separar a cadeia da Câmara, mas isso levou um pouco de tempo e só deu início à mudança de tirar a cadeia de junto da Câmara no início do século XX, 1900 e bolinha, não é precisamente, não se tem a data precisa. E o que fizeram? Tiraram a cadeia de lá e as grades. O que se faz com as grades? O povo começou a dizer que aquelas grades traziam má sorte, então tinha que tirar e dar para o ferro velho. Não era nem vendida, dava para o ferro velho porque aquelas grades viram muita dor e muita lágrima. A superstição do pessoal, né? A Câmara e Cadeia, que agora só seria a Câmara, funcionou até o ano de 2005 como prédio da Câmara Municipal de Florianópolis, e aí já com o período republicano separando o poder legislativo do poder executivo, e agora era usado só pelos vereadores. Até 2005 ela foi usada, quando a Câmara se transferiu totalmente hoje para onde ela funciona, que é na rua Anita Garibaldi, ali ao lado da Catedral, porque tinha necessidade de reunir todo o poder legislativo em um prédio só, onde se encontra hoje a Câmara de Vereadores. Então esse prédio histórico é tombado como patrimônio municipal histórico, patrimônio da União também, então ele é reconhecido. E ele hoje se encontra como museu e você pode visitá-lo, e ficou muito bonito depois da reforma. Depois desse contexto histórico que eu dei para você sobre a Câmara Municipal, bem resumido, claro, tem várias outras histórias no meio dessa bela história da Câmara Municipal, mas a gente chegou aqui até 2005. E agora, no próximo vídeo, na parte 2, eu vou mostrar para você como funciona mesa diretora, como são as sessões, as suas comissões, as comissões que tem dentro da Câmara Municipal, quantos vereadores, e depois a gente vai partir para o perfil dos vereadores que assumiram agora em 2025. Então por isso eu peço o seu like, deixa o seu comentário, se puder compartilhar esse vídeo eu também agradeço. Muito obrigado e até a próxima.